Uma boa noite, uma boa tarde com Jesus a todos. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. Que Deus continue abençoando a cada um de nós presente e os que estão acompanhando pela internet. Que Deus nos abençoe. Nós vamos se colocar de pé e abrir na escritura de São Mateus, capítulo 17. Creio que todos já encontraram, já. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus eterno, nós temos a dinâmica, Senhor, mas a mecânica, mas somente a dinâmica o Senhor pode oferecer, pode abrir, Senhor, a Tua palavra para nós. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, que o Espírito Santo nessa hora possa tomar nossas mentes e nossos pensamentos e abre nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e crer mais em Ti, Senhor. É o que rogamos a Ti no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Me veio durante essa semana, hoje me veio um tema: o Espírito Santo é a sua promessa, vá possuir. E eu quero começar no parágrafo 124 da mensagem Israel à Igreja, quarta parte. 124 primeiro. Como o velho Bud Robson, persistente, desejava o Espírito Santo, disse: glória a Deus, eu queria tanto o Espírito Santo que não sabia o que fazer. Ele disse: eu estava arando milho uma manhã com a velha Alex, sua mula. Disse: Alex ficava pisando no milho. Fiquei bravo com ela, corri até lá e a mordi na orelha o mais forte que pude. Alex me deu um coice. Temperamento, né? Que temperamento horrível, né, irmãos? Será que tem alguém nessa tarde com esse tipo de natureza? Não sabemos, né? Disse: eu me afastei e sentei. Olhei para ela, ela estava parada lá. Disse: eu mordi a velha Alec o mais forte que pude. Disse: eu olhei para ela, disse: Alec, ele disse: Alec, me desculpe, eu não farei isso de novo. Disse: Alec olhou ao redor de novo. Que coisa. Calma aí. Alec olhou ao redor, disse: você não terá mais religião do que tem agora, se me tratar daquele jeito de novo. Que coisa. Que coisa, isso mesmo. Ele disse: eu fui pelas fileiras do milharal e disse: bom Senhor, dá-me conhecimento do fundo da minha alma, ajuda-me a lutar contra o diabo enquanto eu tiver um dente em minha boca para mascá-lo até eu morrer. Ele disse: Senhor, se tu não me deres o Espírito Santo, quando tu voltares à terra encontrarás uma pilha de ossos bem aqui. Ele o recebeu. Amém. Isso mesmo. Podemos ver o poder da perseverança. Mateus 7,7: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos que perseverar em buscar o Espírito Santo, irmãos, nessa hora que vivemos. Não vivemos relaxadamente, mas a Escritura de São Mateus 7,7, se quiser ler, é justamente para isso: perseverar até receber o Espírito Santo.
você realmente se humilhar diante de Deus e o desejar mesmo, Deus te conduzirá até isso. Não importa o que os pregadores do seminário digam, podemos receber o Espírito Santo, porque Deus o prometeu a nós. Podemos receber o Espírito Santo da mesma maneira que os apóstolos receberam. E podemos ver aqui, não humilhar aquela humilhação de reprovação. Irmãos, isso não provém de Deus, isso é o inimigo, expulse, se é uma humilhação para reprovação, mas humilhar reconhecendo quem você é. Aqueles que ele chamou, ele justificou, isso está certo, e aqueles que ele justificou, ele glorificou, isso está certo? Então, irmão, no céu já estamos glorificados junto com Cristo Jesus. Aleluia, isso mesmo. Apenas deixe o diabo gritar e berrar e fazer todas as birras que ele quiser. Assim diz o Senhor. Isso mesmo, ó meu Deus, deixe o diabo falar o que quiser. Ignore ele, apenas olhe para Jesus e para a promessa. Apenas siga em frente, vá possuir a promessa que Deus lhe prometeu. Sabem, eu viajo muito pelo mundo e um dos lugares mais espinhosos, mais desagradáveis para tentar deitar é no deserto. Tem espinho por todo lado. Sabem por quê? Todo tipo de erva daninha velha é um cacto. Você não pode deitar em lugar nenhum. Ela fica grudando em você. A razão disso é que eles não têm água. A água os torna macios. Onde há muitas águas, você não tem espinhos e cardos onde há muita água. Vamos deixar essa água divina derramar sobre nós para que possamos amolecer, que esse eu possa sair de cena e que o Senhor possa entrar nas nossas vidas, possamos ter as nossas vidas macias, como diz o profeta aqui, diante de Deus, que possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios desta água divina. Claro, eu estou feliz. Como posso deixar de ser feliz o que sei? Amém. Cristo me salvou, me encheu com o Espírito Santo, me deu uma passagem para o céu. Estou apenas me divertindo muito, seguindo em frente e dizendo: venham todos vocês. Sim, Senhor. Parágrafo 139. E quando Deus está em um coração, isso chamará para uma reunião do Espírito Santo, à moda antiga. Glória a Deus, isso mesmo, irmão, eu sei que é a minha natureza, aleluia, a menos que sua natureza tenha mudado, você ainda ouvirá o cacarejar da velha galinha. Se você não tem o Espírito Santo, você vai continuar ouvindo o cacarejar lá do mundo, dos prazeres do mundo, mas se você realmente tem o Espírito Santo, você não está ouvindo o cacarejar da velha galinha do mundo. Você está véu adentro, você está ouvindo a palavra do Senhor, mas quando você sente o cheiro da água, se você é um pato, se você não é um pato, então não adianta não. Você é um ganso perdido, porque você está indo em direção à água. Aleluia. Quero ir no parágrafo 166, falar a respeito um pouco de Moisés. Veja que guerreiro foi Moisés, parágrafo 166. Em suas últimas horas, ele foi com aquele temperamento horrível e finalmente se glorificou ao invés de a Deus. E Deus não o permitiria, claro. Tudo estava prefigurado, assim como as organizações, hoje, metodista, batista, pentecostal, todas as outras estão se glorificando. O Senhor mandou ali em Números 20, versículo 7, que mandasse falar a rocha, não ferir. E Deus não se agradou disso. E nós temos que ter muito cuidado. Até tem um destaque aqui do encontro. Nós temos que ter cuidado daquilo que Deus nos manda fazer. Nós temos que fazer exatamente de acordo com aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Amém? A vida de Moisés, parágrafo 172. A vida de Moisés passou por ciclos
ciclos de 40. Ele foi chamado aos 40 e recusado por seus irmãos. Saiu para o deserto e pastoreou ovelhas por 40 anos. Quando ele tinha 80, ele o enviou para libertar Israel do Egito. E quando ele chegou perto da terra prometida, ele tinha 120 anos de idade. Ele tinha o caminhar de um jovem e sua visão nunca falhou. Isso mesmo, aos 120. Que coisa, né, irmãos? Moisés, 120 anos e com a saúde de um jovem. Eu creio que Moisés não conhecia como tomar comprimido para pressão, diabetes. Moisés não conhecia o que era o tomar de remédio, de comprimido. Mas quando ele glorificou a si mesmo, lá em vez de a Deus, diante daquela rocha, quando Deus lhe disse: vá, fale com a rocha, não a fira. Esse era o mandamento que Deus mandou para Moisés fazer. Fale com ela. A rocha foi ferida apenas uma vez. E Moisés ficou irritado com aquela grande pressão do povo. Moisés é culpado nisso, Moisés é culpado naquilo, com aquela pressão que ele tinha sobre si, com a murmuração do povo. E Moisés ficou irritado e correu até lá e feriu a rocha. Ela não jorrou água, mas com o seu temperamento que ele tinha, ele a feriu novamente. Ela jorrou água, disse: vocês rebeldes, devemos tirar água para vocês desta rocha? Dessa forma, e trouxe as águas, porque Deus teve que ouvir aquele profeta, porque ele o havia dotado com aquele poder. E isso quebrou todo o programa da Bíblia de Deus. Cristo foi ferido uma vez. Nós falamos com a rocha agora, e ela produz sua água. Percebam isso? Ela já foi ferida. Nós não precisamos ferir a rocha de novo. Nós precisamos somente falar, orar, para que essa água, o Espírito Santo, possa vir sobre nós. Não ferir de novo. Apenas fale com ela, não fira. E ela produz sua água. Agora, eu vejo naquela manhã, quando penso nessa cena, meu coração quase para. Eu vejo Moisés, ele sabia. Deus disse: Moisés, diga a todos eles adeus, sua congregação. Vou chamá-lo a um pouco mais alto, agora hoje. Que dor terrível Moisés não sentiu, que angústia. Ele queria entrar naquela terra, mas Deus não permitiu. Deus estava preparando algo muito melhor já para Moisés. E podemos ver isso. Talvez Deus nos priva de muitas coisas pequenas, e nós devemos de nos agarrar de certas coisas pequenas e nos agarrar com aquilo que o Senhor tem nos preparado. Romanos 8, 28 diz, até deixa eu achar a escritura aqui, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor Jesus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado, você foi elegido desde antes da fundação do mundo. Então, não se preocupe, confie em Deus que Ele te dará o melhor. Apenas confie nele. Deus tem algo muito melhor reservado para nós. Amém? E eu posso ver o velho Moisés ali com aquela longa barba branca e seu cabelo caindo ao redor da face, seus velhos olhos marejados de lágrimas, enquanto ele olhava para a sua congregação. Como ele havia caído, como eles murmuraram e como ele os defendeu. Um tipo de Cristo. Ele olhou para todos eles, ele começou a subir a montanha, e subiu a montanha e se virou, ele começou a acenar para eles. Acenou com uma grande dor em seu coração, queria tanto entrar naquela terra, pisar. Ele subiu bem no topo da montanha, era o mês de abril, ele se levantou e olhou para a terra prometida. Como ele queria entrar, que coisa! Que coisa, seu pobre e velho coração estava se partindo.
Ele queria entrar na terra prometida com aquele grupo de judeus que ele liderou e ficaram no caminho. E lá estava ele olhou lá e as lágrimas escorrendo por suas bochechas, ele se virou e acenou para as pessoas novamente. Adeus, seu velho pastor. Ele estava indo embora, ele acenou para eles assim, ele olhou de volta. Se eu pudesse apenas me colocar onde Moisés estava e ver aquela cena, Deus permitindo nos próximos meses, eu quero estar no monte ali e olhar onde eles atravessaram. Se eu pudesse ficar onde Moisés estava, naquela rocha, olhando para a terra prometida, ele queria entrar, ele olhou de volta para a sua congregação, acenou a Deus para eles novamente, as lágrimas caindo de sua longa barba branca. Sua hora estava chegando, arrumou suas mangas assim, estava mostrando o pulso, um velho veterano. Eu posso te dizer agora mesmo, irmão, não pense que vou fazer como os batistas fazem, mas irmão, ele não estava perdido. Não, ele não estava perdido. Deus já viu que Moisés iria ferir a rocha desde antes da fundação do mundo. Eu guardo um destaque comigo da mensagem reprovação por causa da palavra, creio que é o parágrafo 77. Deus tem um propósito e tudo irá bem. Se você ama a Deus, você obedece a palavra, Deus tem um propósito e tudo irá bem. Deus viu Moisés ferir a rocha 2 vezes. Deus viu Eva cair naqueles momentos lá e Adão comer do fruto. Deus sabia desde antes da fundação do mundo, mas Ele viu a nós aqui, e cada luta que nós passamos, Deus viu lá atrás as lutas que nós ia passar, desde antes da fundação do mundo. Ali suas mangas subindo assim, e a primeira coisa que você percebe, ele foi pego, seu pulso, batimentos diminuindo, seus olhos começaram a escurecer, enquanto ele olhava para lá, para aquela terra, como ele queria entrar. Oh, meu Deus, seu coração estava partido. Umbrana dramatizando como Moisés devia de ter feito, né? E quando ele estava pronto para deixar esta vida, me alegro com isso. E quando ele estava pronto para deixar esta vida, ele olhou de pé ao seu lado, lá estava a rocha. As fraquezas de Moisés, os erros de Moisés não impediram da rocha lhe acompanhar. As suas fraquezas, os seus erros, por mais grandes que sejam, não impedem da rocha de impedir de te acompanhar. Os teus erros não vão te impedir de você entrar naquela terra prometida, na terra que é o Espírito Santo. Não olhe para suas fraquezas, apenas olhe para Jesus e tire Satanás do seu caminho, o inimigo do seu caminho, e vá possuir a sua promessa. Você está precisando talvez de uma cura, libertação, vá possuir aquilo. O profeta diz na mensagem, possuindo todas as coisas. Você é herdeiro de todas as coisas. Vamos dizer? Eu sou um herdeiro de todas as coisas. Amém. Por mais morando de aluguel, andando de ônibus, nós somos herdeiros de todas as coisas. Amém? Não olhe para suas fraquezas, apenas olhe para Jesus e tire o inimigo do seu caminho. Mas não pense que vai ser fácil tirar. Não pense que vai ser fácil possuir a promessa. Vai ser difícil, mas lute. Cada polegada, cada milímetro lute para possuir a promessa que Deus te prometeu. Deus te prometeu a cura, a libertação, vá possuir. Deus te prometeu o Espírito Santo, vá possuir aquilo. Amém? E quando ele estava pronto para deixar esta vida, ele olhou de pé ao seu lado, lá estava a rocha.
Simples assim, ele estava lá, isso é tudo. Ele subiu na rocha, os anjos vieram, levaram embora. Talvez Moisés já estava tombando, Satanás queria ver Moisés tombar, mas quando ele já estava tombando, os anjos vieram e resgataram ele. E Satanás quer ver você tombando nas suas fraquezas, quer que você olhe para a sua fraqueza dizendo, eu não sou digno, eu não mereço, mas olhe para Cristo, olhe para a promessa, não dê ouvidos ao que Satanás diz, deixe de lado os arrazoamentos, as razões, e apenas olhe para a promessa, para Jesus, e vá possuir a promessa, como tema desta tarde, né? 800 anos depois, lá estava ele de pé na terra prometida, ao lado de Elias, falando com Jesus. Ele não te decepciona. Oh, irmãos, como lemos ali em Mateus 17, ele estava pisando naquela terra prometida. Deus não decepcionou o seu servo. E Deus não te decepciona em te dar o Espírito Santo. Deus tem confiança em você. Deus sabe em quem confia. Deus sabe em quem Ele pode confiar. E esse é você, porque você está aqui uma prova que você foi elegido desde antes da fundação do mundo. É porque você aceitou essa palavra com todo o seu coração. Até anotei aqui. A única maneira, evidência que você tem o Espírito Santo é porque você crê de todo o seu coração na palavra de Deus, você obedece cada palavra, você diz amém, glória a Deus para cada palavra que provém dessa palavra aqui, dessa mensagem. Você é um eleito, vá possuir o Espírito Santo, a promessa é sua. Alguns desses dias eu tenho que chegar ao fim da estrada, tenho 43 anos, ficando bem esgotado, eu preguei por 20 anos, eu atravessei águas, quebrei gelo, e fiquei de pé e batizei até quase congelar. Eu fiz isso fui sem, nas selvas e tudo mais, onde há doenças e tudo à espreita. Eu não sei quanto tempo vou durar, mas se eu viver para ver mais do que isso, talvez quando eu for um velho, se Jesus tardar, eu provavelmente ficarei com o cabelo que eu tenho caído assim. Todos os meus parentes contraem paralisia quando envelhecem, eles tremem. Quando eu tiver feito o meu caminho, através de cada batalha, todos os meus amigos e coisas se forem, e eu ficar lá e ouvir o barulho da água vindo, tremendo sobre minha bengala, assim eu quero pegar a velha espada e guardá-la de volta na bainha da eternidade, tirar meu capacete e colocá-lo no chão, levantar minha mão, aleluia, e dizer: Senhor, envia o barco da vida, estou indo esta manhã, estou indo através do rio, ele não me decepcionará então. Quando nós chegarmos ao fim do caminho, ele não nos decepcionará, ele nos aguarda lá, com a grande vitória de que nós vencemos aqui toda incredulidade. Ele não nos decepcionará naquele dia. Você crê nisso? Amém. E enquanto eu estiver aqui, enquanto estiver claro, eu pregarei, e orarei, e implorarei, e cantarei, e farei tudo o que eu puder pelo reino de Deus, quando minha alma começar a se erguer deste corpo, e eu olhar para baixo, e ver minhas pegadas, eu as quero ver no lugar certo, onde as despedidas deixam para trás, pegadas nas areias do tempo. As lutas do caminho serão como nada quando chegarmos ao fim do caminho. Que Deus possa continuar nos abençoando, que cada um possa ser cheio do Espírito Santo, possamos voltar confiados,
possamos possuir essa promessa com tudo que nós temos, que é o Espírito Santo. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.